Você já percebeu que muitos lares não são destruídos por grandes problemas, mas porque aos poucos outras pessoas começam a ocupar um lugar que nunca deveria ser delas? Hoje, enquanto cuido da minha casa, quero conversar com você sobre um conselho muito profundo que encontrei em um livro muito especial. A autora diz que existe um círculo sagrado ao redor de cada família e que esse círculo precisa ser protegido. Oi, gente! Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Casinha de Paz. Antes de começar, eu quero agradecer de coração a cada pessoa que decidiu se inscrever no canal e fazer parte desta família. Eu sou muito grata por cada um de vocês e espero de verdade que este espaço possa ser uma bênção para a vida de vocês. Meu desejo é compartilhar em primeiro lugar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mensagens baseadas na sua palavra que também me desafiam a colocar em prática no meu dia a dia. Além disso, trazer conteúdos que possam fortalecer nossos lares, nossa fé e nossa caminhada com Deus. Agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Nunca ouvem, nunca devem nenhum nem outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Tem-se-me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. Gente, esse trecho me fez parar para pensar por alguns minutos, porque sinceramente eu acredito que muitos casamentos já passaram ou ainda passam por isso. E eu falo isso, gente, porque eu também já vivi situações em que por falta de maturidade ou de entendimento, permitimos que pessoas de fora tivessem uma influência que não deveriam ter dentro do nosso casamento. E às vezes nem é por maldade, às vezes sim, né? Mas muitas vezes acontece porque não aprendemos a colocar limites com amor e respeito. Mas a verdade é que quando outras vozes começam a ocupar o lugar que pertence a Deus dentro do lar, o casamento vai enfraquecendo aos poucos. Algo que também é bom prestar atenção é que quando os cônjuges guardam segredos para si e compartilham com outras pessoas, a confiança realmente é um dos pilares do casamento. E quando essa confiança é quebrada, mesmo em pequenas coisas, a relação vai sendo desgastada pouco a pouco. Eu queria saber de vocês. Vocês já viveram ou conhecem alguém que passou por uma situação parecida? Me contem aqui nos comentários, tá bom? Eu acredito que muitas mulheres, principalmente, acabam se sentindo culpadas quando precisam colocar limites. Gente, parece que somos as vilãs da história por proteger o nosso lar. Mas proteger o casamento não é falta de amor pelas outras pessoas. Pelo contrário, é respeitar a ordem que Deus estabeleceu para a família. Gente, e esse trecho aqui sobre que nunca devem nem marido nem mulher fazer gracejos à custa dos sentimentos do parceiro e que não devem jamais
que por brincadeira ou por qualquer outro meio queixar-se um do outro para outras pessoas, posto que isso aqui é uma prática de grande imprudência, que pode parecer uma brincadeira inocente, mas que acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. É muito importante prestar atenção, porque isso é tão comum que às vezes as pessoas até acham normal, mas o fato de ser comum não significa que seja certo. Quantas vezes em reuniões de família, entre amigos ou até em momentos de descontração, vemos marido e esposa fazendo piadas um com o outro, expondo defeitos ou permitindo que outras pessoas façam comentários que acabam humilhando o cônjuge. Talvez isso aqui pareça apenas uma brincadeira, mas muitas vezes o coração de quem está ouvindo não recebe como brincadeira. Eu confesso que enquanto lia esse capítulo, Deus também falou ao meu coração. Eu percebi que existem atitudes que todos nós precisamos mudar. Eu e meu esposo, inclusive, lemos este capítulo juntos porque queremos pedir a Deus que transforme o nosso lar e nos ensine a honrar um ao outro de maneira certa. Uma coisa que aprendi é que, em público, marido e esposa devem ser um abrigo um para o outro e não motivo de vergonha. Isso também vale quando alguém faz alguma crítica ou uma indireta ao nosso cônjuge. O silêncio, muitas vezes, machuca tanto quanto as palavras. Defender o nosso esposo ou a nossa esposa com respeito, colocando limites quando necessário, também é uma forma de demonstrar amor. Muita gente diz que os casamentos de hoje não duram mais, mas será que não são justamente essas pequenas atitudes repetidas todos os dias que vão desgastando a relação? É como um copo que vai enchendo gota por gota. Cada palavra, cada brincadeira, cada falta de proteção parece pequena, mas chega um momento em que a última gota faz o copo transbordar. Por isso, que Deus nos ajude a construir um lar onde as nossas palavras sirvam para proteger, honrar e fortalecer um ao outro, e nunca para ferir. O círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu, espelho em que nós refletir a nós mesmos. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar, eles não devem interferir. Deve ter-se um forte senso de propriedade, experimentando-se sentimento de tranquilidade, repouso e confiança. Esse último trecho, para mim, resume toda a mensagem deste capítulo. Nós podemos sim ter amigos, familiares e pessoas que amamos. Eles fazem parte da nossa vida, mas o nosso lar é um lugar sagrado. E esse espaço pertence, em primeiro lugar, a Deus e ao casal. Nenhuma outra voz pode ocupar esse lugar. Quando o nosso lar é protegido, ele se torna exatamente aquilo que Deus deseja. Um lugar de tranquilidade, descanso e confiança. Um lugar onde nos sentimos seguros, acolhidos e respeitados. Um pequeno pedaço do céu aqui na terra. Eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a fazer as mudanças que forem necessárias. Eu também estou nesse processo. Eu não estou compartilhando esse capítulo porque acredito que já faço tudo perfeitamente, mas porque Deus também tem falado ao meu coração através dessas palavras. Que possamos pedir sabedoria para estabelecer limites com amor, proteger o nosso casamento e cuidar desse círculo sagrado que Deus nos confiou. Espero de todo o coração que este vídeo tenha falado com você tanto quanto falou comigo. E se ele foi uma bênção para a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe o seu lar, fortaleça o seu casamento e faça da sua casa um lugar de paz, de amor e da presença dele. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.